Olá pessoal, meu nome é Hugo Araújo, sou estudante de medicina e vou falar sobre a DPLC. Essa é uma doença presente em todo o mundo, mas ela está muito associada a pacientes com histórico de tabagismo, principalmente aqueles que apresentam uma carga tabágica de mais de 40 maços ano, né? Para fazer esse cálculo, você vai pegar a quantidade de maços que o paciente fuma num dia e multiplicar pela quantidade de anos que ele vem fumando. Lembrando que um maço de cigarros representa 20 cigarros, ok? Então, assim, pacientes com DPLC geralmente apresentam acima de 40 essa relação, e geralmente DPLC não é comum em pacientes com uma carga tabágica menor de que 40 maços por ano. Além do tabagismo, ainda tem outras condições que favorecem, como a exposição à poluição. Isso tanto pode ser dentro de casa, fora de casa ou no ambiente de trabalho. Então é importante investigar essas características do seu paciente. Condições genéticas como a deficiência de alfa-1 antitripsina também favorecem, principalmente o aparecimento em pacientes mais jovens. O, a própria asma também favorece, e além de outras condições que alterem a estrutura pulmonar, também favorecem o desenvolvimento da DPLC. E esta é uma condição mais frequente no sexo feminino. O sexo delas é um maior risco para ter, mas a gente sabe que o tabagismo ele é menor nas mulheres do que nos homens. Mas elas apresentam fator de risco por serem mulheres. A DPLC ela deve ser suspeitada em geralmente pacientes mais velhos, que estão apresentando uma tosse crônica ou a produção de muco crônica também, né? Além claro, dos sintomas de dispneia que podem estar aparecendo na vida do paciente sem que eles estejam fazendo exercícios pesados. Além disso, também deve ser investigado se o paciente apresenta infecções de vias aéreas recorrentes, porque é mais comum nos pacientes com DPLC, e pesquisar quais são os fatores de exposição desse paciente, né? Quantos anos ele fumou, se ele tem exposição à fumaça ou qualquer outro tipo de poluição no ambiente de trabalho ou até mesmo em casa. O diagnóstico dessa condição é feito quando você tem uma suspeita clínica. Você deve realizar uma espirometria. A espirometria, os parâmetros mais importantes para o diagnóstico tem o volume expiratório forçado de 1 segundo e a capacidade vital funcional. Delas você vai fazer uma relação, e o diagnóstico ele é feito em pacientes que apresentem essa relação menor que 70% do predito após uma resposta a um broncodilatador, né? Então, o paciente vai fazer o mesmo teste antes e depois o uso do broncodilatador. O predito quer dizer uma relação dos estudos que foram feitos, quais seriam os valores normais para aquele paciente de acordo com a idade e o gênero. Então, você vai pegar o paciente e vai comparar ele com outros pacientes da mesma idade e gênero, idades parecidas e mesmo gênero, para associar os resultados. Uma coisa importante é quando que deve ser pesquisado a deficiência de alfa-1 antitripsina. A, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que todos os pacientes deveriam ser testados, todos os pacientes com DPLC, mas algumas literaturas recomendam apenas para pacientes mais novos que 45 anos ou em regiões que apresentam uma alta prevalência dessa condição. O diagnóstico diferencial da DPLC é muito vasto, assim, mas você deve sempre levar em consideração a idade do paciente, o histórico de tabagismo e outros achados clínicos. Os diagnósticos diferenciais poderiam ser a asma, a insuficiência cardíaca direita, a bronquiectasia, tuberculose,
bronquiolite obliterativa ou bronquiolite difusa, né? Então, são várias as condições que podem alterar isso, ok? A classificação de acordo com o GOLD vai levar em conta a espirometria, vai classificar de GOLD 1 a GOLD 4. Aqui você vai ter a mais leve, que seria um predito acima de 80, o moderado, que seria menor que 80, mas maior ou igual a 50, o severo, que é o 3, menor que 50, maior ou igual a 30%, e o Gold 4, que seria o caso mais grave, você teria um volume expiratório forçado de 1 segundo ou menor que 30% do predito. Bom, esse aqui é o Assessment of Symptoms, que é como você vai classificar, uma forma de classificar os sintomas do paciente. Aqui, por exemplo, você tem o MRC, que é o Modified British Medical Research, e o COPD Assessment Tool. Aqui eu trouxe um exemplo do MMRC, o caso você pode encontrar facilmente na internet. O MMRC, o nível 0, o paciente só tem dificuldade de respirar quando, só sente falta de ar em atividades extenuantes, o que é comum para qualquer pessoa. O nível 1 vai ter falta de ar quando ele está um pouco apressado ou caminha uma leve inclinação. O 2 é um paciente que vai relatar que ele caminha mais devagar do que as pessoas da mesma idade que ele, porque ele sente falta de ar, tem que parar para respirar. O 3, o paciente ele tem que parar para pegar caminhando mais ou menos 100 metros, ou após caminhar alguns poucos minutos, o paciente já sente essa necessidade de parar. E o 4, o paciente ele nem consegue sair de casa, ou ele sente falta de ar vestindo a roupa. Então você pode ver que é uma gradação, né? O 4 é muito mais grave do que o 3, do que o 2, do que o 1, por exemplo. E aí depois que você já tem essa história do paciente, você vai poder classificá-lo em uma dessas 4 aqui. Você tem as linhas e tem as colunas. Na primeira linha vão estar pacientes que não tiveram nenhuma exacerbação ou uma exacerbação que não levou à internação hospitalar. E a outra linha é para pacientes que apresentaram uma internação no último ano ou apresentaram mais de 2 exacerbações no ano. E aqui vai ser a classificação de acordo com aquelas duas escalas que eu falei. Você só precisa fazer uma delas e classificá-las aqui. Depois disso, aí você já pode partir para o tratamento. O tratamento ele vai ser dividido em tratamento geral, um tratamento ambulatorial para esse paciente e um tratamento das exacerbações. As medicações mais usadas vão ser os broncodilatadores. Eles podem ser os beta-agonistas ou os anticolinérgicos. Nesse caso, os beta-2 agonistas, aqui eu trouxe alguns exemplos dos de ação curta, como os principais que a gente vê mais é o fenoterol e salbutamol, e os de longa ação, por exemplo, formoterol, salmeterol, mas existem vários outros. Já os anticolinérgicos, os de curta ação, você vai ter principalmente o ipatrópio, e os de longa ação, o tiotrópio, mas existem vários outros. O tratamento geral desse paciente vai ser a cessação do tabagismo. Existem protocolos para a cessação do tabagismo, assim, até mesmo do Ministério da Saúde, que você pode consultar para prover isso para o seu paciente. Além disso, a vacinação da influenza e antipneumocócica também para esses pacientes. E a reabilitação pulmonar, que pode ser feita com um fisioterapeuta respiratório, que
vai realizar alguns exercícios para tentar não perder mais capacidade pulmonar. Então, o tratamento para pacientes ambulatoriais vai ser de acordo com aquela classe que eu mostrei, classificação que eu mostrei. Pacientes do grupo A podem ser utilizados apenas um broncodilatador para alívio de sintomas, por exemplo. O B, você pode usar um broncodilatador de longação, pode ser tanto um beta-2 agonista quanto um antimuscarínico. O C, você pode usar também um de longação antimuscarínico. E no D, no grupo D, você geralmente vai ter que associar algumas drogas, como por exemplo o antimuscarínico, o broncodilatador antimuscarínico de longação, com beta-2 de longação também. Ou ainda você pode utilizar um corticoide inalatório. Mas esse corticoide inalatório ele geralmente só para pacientes que apresentam eosinofilia acima de 300 por microlitro no hemograma. E prestar atenção que esse tratamento ele não é fixo, né? O paciente tem que ser reavaliado sempre e ajustado às doses e às drogas quando necessário. Principalmente com relação ao corticoide inalatório que eu falei, geralmente se busca tentar descalonar esse paciente para que seja retirado esse corticoide. O uso da azitromicina geralmente em pacientes que são tabagistas e que continuam apresentando exacerbações apesar do tratamento otimizado. Você pode fazer um tratamento a longo prazo da azitromicina. A terapia de oxigênio domiciliar, ela é uma terapia que é feita durante 15 horas, então é bem complicado para o paciente e é mais indicado em pacientes que apresentam sinais de hipoxemia arterial, que seriam uma pressão parcial de oxigênio menor que 55, ou uma saturação de oxigênio menor que 88, ou se a pressão parcial de oxigênio está acima de 55, menor que 60, e o paciente apresenta uma insuficiência cardíaca à direita ou eritrocitose no hemograma. O tratamento das exacerbações vai depender se ela é leve, moderada ou severa. Nos casos leves, você pode usar um broncodilatador de curta ação. Nos casos moderados, você pode usar também um broncodilatador de curta ação e você pode associar tanto um antibiótico quanto um corticoide sistêmico. Nos casos severos, além do broncodilatador, do antibiótico, do corticoide sistêmico, o paciente ele requer uma internação hospitalar, porque geralmente ele vai necessitar de um suporte respiratório. E uma coisa importante a ser citada é que a terapia respiratória não invasiva ela é preferível do que a invasiva no primeiro atendimento ao paciente com DPLC. Então, eu usei o Gold para fazer essa aula. É um arquivo grátis que vocês podem consultar e é a melhor referência para se estudar a DPLC. Se tiverem qualquer pergunta, podem mandar ou comentar no YouTube. Ok? Obrigado.